Boa noite, queridos ouvintes da Juventude FM. Nós vamos meditar no tema sugerido nesta noite, aí a respeito da vida eterna, ou se você ainda permanece julgado. Você tem a vida eterna ou permanece julgado. E nós vamos fazer isso olhando, para o que nos diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo 18. Fique atento à palavra de Deus. Diz assim: aquele que nele crer não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, versículo 18. Queridos ouvintes, há muitas pessoas que acreditam, creem e afirmam que após a morte não há vida. Há muitas pessoas que acreditam que morreu, acabou, como se a morte fosse o fim da nossa existência. A grande verdade é que essas pessoas que assim pensam, essas pessoas que assim consideram, estão extremamente enganadas. Elas estão extremamente confusas com relação ao destino eterno da sua alma. O texto que nós acabamos de ler, o Evangelho de João, no capítulo 3, vai nos trazer uma mensagem poderosa a respeito do amor de Deus, a respeito da graça de Deus, do favor imerecido de Deus sobre a vida daqueles que creem em Jesus Cristo, daqueles que creem no unigênito Filho de Deus. E a pergunta que eu tenho para lhe fazer nesta noite é: você já tem a vida eterna ou permanece julgado? Você já tem a salvação da sua alma ou você permanece julgado? O versículo 16 de João 3, que é muito conhecido, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo veio ao mundo para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Deus entregou o seu único filho na cruz para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. E vida eterna aqui, querido ouvinte, significa a salvação da nossa alma. Vida eterna aqui significa paz com Deus aqui e na eternidade. Vida eterna significa não estar mais debaixo do jugo de Deus, mas estar debaixo do seu amor e da sua graça. O versículo 17 nos diz ainda: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Observe que o propósito, a razão da primeira vinda de Cristo não foi para condenação. E a questão, a razão disso é muito simples, porque o homem sem Cristo, o homem sem Deus, o homem sem Jesus Cristo, o homem que não crê no unigênito Filho de Deus, ele já está julgado. Cristo veio na sua primeira vinda, há mais de 2000 anos atrás, com o objetivo de salvar. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar, pois aqueles que não creem em Jesus Cristo já estão julgados. E o julgamento é que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus Cristo é a luz do mundo, só que muitas pessoas, muitos homens, rejeitam a luz, não se aproximam da luz por causa dos seus pecados, por causa da sua condição, e são então entregues ao destino que já está determinado para eles, que é o julgamento eterno. Esse julgamento ele veio sobre a vida de todo ser humano, quando lá no Éden nossos primeiros pais desobedeceram. Eles tinham a capacidade, eles tinham livre-arbítrio, eles poderiam escolher entre obedecer a Deus e não obedecer a Deus. Mas Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. Eles escolheram o seu próprio deleite, a soberba, a ganância veio aos seus olhos
E a partir daquele momento, diz a palavra de Deus, toda a humanidade, todos os homens se tornaram pecadores. Eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você entenda que a condição natural do homem é de morto nos seus delitos e pecados. A condição natural do homem é de julgado, é de condenado, é estar debaixo da ira de Deus, estar fadado ao inferno. Esta é a condição natural que toda a humanidade se encontra desde o seu nascimento. O rei Davi, o grande rei Davi, ele diz que desde o ventre da sua mãe ele já era um pecador. Ele diz, em pecado me concebeu minha mãe. E você, que ainda não creu, você que ainda não confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, também encontra-se nesta condição de julgado. Você que ainda não creu no unigênito Filho de Deus, você ainda não tem a vida eterna. Então você permanece julgado. Mas Jesus Cristo veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero concluir esta reflexão de hoje explicando para você o que significa crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo não é apenas um sentimento intelectual, não é apenas saber que Jesus existe, que ele existiu e simplesmente crer com a sua mente. Também não significa ter um sentimento temporal, quando você está passando por alguma dificuldade, passando por alguma necessidade, então você vai e se aproxima de Jesus, se aproxima de Deus e diz, eu creio, mas quando acaba esses problemas, essas situações, então você se distancia de Deus. Crer em Jesus, querido ouvinte, significa você entregar toda a sua vida nas mãos dele. Crer em Jesus significa você entregar o controle da sua vida nas mãos dele e viver conforme a sua vontade revelada na sua palavra. Crer em Jesus significa você, então, se abnegar, você se esvaziar da sua própria vontade para fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus que está nos céus. Se você deseja a vida eterna, se você deseja a salvação da sua alma, se você deseja sair do estado de julgado, de condenação, debaixo da ira de Deus, aonde há sofrimento, aonde há dor, aonde há tormento, aonde os vermes não morrem, aonde você vai querer, aonde a dor não passa. Se você quer sair desta condição de morte espiritual, você precisa crer, você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Volto a lhe perguntar, você tem a vida eterna ou permanece julgado? Qual é a sua resposta nesta noite para esta pergunta? Você já creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você já se arrependeu dos seus pecados e você já pediu para que Ele nasça no seu coração, para que Ele te dê um coração novo? Ou você ainda vai continuar, ou você ainda continua a rejeitar a luz, porque as suas obras são más e porque você não deseja se aproximar da luz que é Jesus? Pense nisso. A resposta para essa pergunta está aí, a grande questão do destino eterno da sua alma. A vida não acaba após a morte. Há uma eternidade te aguardando. Há uma eternidade me aguardando. E para a glória de Deus, a eternidade que me aguarda é junto do Pai, usufruindo das bênçãos e dos benefícios do Pai, porque um dia eu criei em Jesus Cristo. Qual é a eternidade que te aguarda? Uma eternidade de glória ou uma eternidade de sofrimento? Pense nisso enquanto nós ouvimos o pequeno recado e daqui a pouco nós vamos orar com você e por você.